Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. E a notícia que rondou as páginas dos principais meios de comunicação nessa semana foi o assassinato do embaixador russo na Turquia. Então tá aí, temos a imagem do atirador gritando aí palavras de ordem, enquanto o embaixador está no chão caído e ferido. Ele foi levado para o hospital, mas não aguentou os ferimentos e morreu. Então tá aí, ó. Altintas trabalhou na segurança pessoal. Eu estou aqui no portal IG, tá? Então a Altintas trabalhou na segurança pessoal de Erdogan 8 vezes desde a tentativa de golpe de Estado sofrida pelo presidente turco em julho. Beleza? Tá aí. O homem que assassinou o embaixador russo Andrei Karlov, em Ankara, na última segunda-feira, 19, fez parte da equipe de segurança do presidente turco, em pelo menos 8 situações. As informações foram divulgadas pela mídia local. O policial Mevlut Mert Altintas, de 22 anos, matou Karlov com 9 tiros, em frente às câmeras, durante o discurso do embaixador na abertura de uma exposição de arte, Contemporary Art Center, no centro da capital da Turquia. Altintas foi morto logo em seguida pela polícia. O jornal turco publicou nessa quarta-feira 21 que Altintas trabalhou na segurança pessoal de Erdogan 8 vezes desde a tentativa de golpe de Estado sofrida pelo presidente turco em julho deste ano. Ele foi membro da equipe que garante a segurança do presidente, noticiou o jornal. Depois de balear o embaixador, Altintas gritou: "Alá é grande", e afirmou que seu ato foi uma espécie de vingança pelo que acontece em Alepo, na Síria, que está a ponto de ser totalmente tomada pelo regime sírio, com o apoio das forças armadas russas. Então você vê aí a crise, no Oriente Médio. O que na realidade ocorre é que todos querem um pedaço, uma zona de influência naquela zona do petróleo ali. Então você teve o atentado às Torres Gêmeas, como eu já cansei de dizer aqui, muitos podem me chamar de conspiracionistas, mas eu já cansei de provar em vídeos meus que isso não é novo. Eu falei sobre a Operação Northwood, falei sobre a bomba inclusive aqui do Rio Centro, que são coisas que os próprios governos armam para poder legitimar certos atos. Então, logo após, por exemplo, 11 de setembro, foi o que legitimou os Estados Unidos a invadir o Afeganistão em busca do Bin Laden e aí ocupar aquele território ali como uma zona de influência importante naquela área. Depois veio a invasão do Iraque, dizendo que lá Saddam Hussein produzia bombas nucleares. E aí eles vão com aqueles países que não fecha com eles em relação, principalmente em relação à questão econômica do petróleo, eles arrumam um jeito de criar situações para que eles consigam legitimidade para invadir aquele local. É o caso da Síria agora, e está aí os Estados Unidos de um lado, a Rússia do outro, buscando essa zona de influência, aquele conflito ali. E a Turquia, aliada americana desse lado, tá ali, naquele meio, tá ali entre, parte da Turquia fica na Europa e parte na Ásia, então ela tá ali, aquele ponto estratégico, e não é de hoje essa crise entre Turquia e Rússia. Então tá aí, ó, existe esse medo de que isso seja um estopim, o assassinato do embaixador seja um estopim para ter uma terceira guerra mundial. Então, Europa teme... não, perdão, isso aqui é outra coisa. O pronunciamento do presidente russo aconteceu durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. A única resposta possível para a morte do embaixador é o aumento dos esforços no combate contra o terrorismo. Os bandidos sentirão isso na pele, concluiu Putin. Então você está vendo que já rola, essa crise, essa crise diplomática entre Rússia e Turquia, por causa justamente dessa zona de influência ali, naquela área do petróleo.
Então não é de hoje essa crise. Eu busquei outra reportagem aqui, ó. Esse fato ocorreu em 2015, ó. Turquia e Rússia querem evitar guerra. Isso aconteceu já vem desde muito tempo atrás, ó. Após derrubada de jato russo. É isso mesmo. A Turquia derrubou um caça russo. Ó, aí está dizendo: simplesmente defendemos nossa segurança, disse o presidente turco. Um piloto morreu após a derrubada de caça na fronteira com a Síria. Então aí a artilharia antiaérea turca derrubou aí um caça russo em 2015. Então essa crise diplomática já não é de hoje. Vamos ver, tem uma imagem aí, vamos ver se dá para passar. Aí, ó. O caça russo que foi atingido ali na fronteira, né, da Turquia com a Síria. Está mostrando ali o ponto exato onde o avião foi abatido. Está aí o presidente turco dando as respostas aí para o acontecido. Então tá aí, ó. A Turquia deseja evitar uma escalada com a Rússia, apesar de ter derrubado na terça-feira um jato russo perto da fronteira com a Síria, afirmou o presidente Erdogan. Ao mesmo tempo, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, assegurou que seu país não deseja uma guerra contra a Turquia. Não temos a menor intenção de provocar uma escalada depois deste assunto, declarou em um fórum de países muçulmanos em Istambul. Simplesmente defendemos nossa segurança e o direito de nossa população. Em referência ao incidente na qual Ankara acusou o avião russo de ter violado seu espaço aéreo. Então essa crise entre Rússia e Turquia aí já não é de hoje. No passado existiu uma no século XVIII existiu uma guerra, não sei se foi 18 ou 17, perdão, houve uma guerra russo-turca. Então não é de hoje que existe, historicamente, já existe esse problema e teme-se aí, depois desse acontecido, da morte. Aqui temos aqui, ó, imagens do velório aí Andrei Karlov era conhecido pessoal do presidente russo, que depositou rosas sobre o caixão. O funeral aconteceu nesta quinta-feira em Moscou. Aí imagens aí do funeral do embaixador russo aí, o Vladimir Putin, acompanhando desolado aí o velório do embaixador que foi morto na Turquia. Isso aí já é notícia de hoje, fresquinha, do velório aí do embaixador. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, compareceu nesta quinta-feira 22 ao velório do embaixador russo, Andrei Karlov, assassinado na última segunda-feira por um atirador, dentro de uma galeria em Ankara, na Turquia. O velório aconteceu na sede do Ministério das Relações Exteriores em Moscou. Além de Putin, familiares, amigos e colegas diplomatas do embaixador participaram do velório, que contou com um caixão aberto, com uma tradição ortodoxa russa. Nas imagens do funeral divulgadas pelo site britânico Mirror, Putin, que sempre foi visto como um líder duro e frio, aparece desolado, olhando com tristeza o caixão onde depositou rosas vermelhas. Em um discurso doloroso, o presidente russo afirmou que conhecia Karlov pessoalmente e postumamente lhe concedeu a mais alta medalha militar do país, a de Herói da Rússia. Tá aí as imagens aí do funeral, tá? Que ocorreu hoje, nesta quinta-feira. Além disso, o nome de Karlov foi gravado em uma placa de mármore rosa, deixada na parede do edifício do Ministério das Relações Exteriores, onde são deixados os nomes dos diplomatas russos que foram mortos enquanto cumpriam seus deveres no país. Aí, Andrei Karlov era um diplomata com treinamento soviético que trabalhou na Coreia do Norte e do Sul durante as décadas de 90 e 2000. Ele passou a ser embaixador da Turquia em 2013. O embaixador russo foi morto a tiros pelo policial Melov Merchaltintas, 22, no início da última segunda, perdão. O atentado ocorreu logo após um discurso feito por Karlov durante a abertura de uma exposição de arte no centro da capital turca. Tá aí a imagem do atirador aí, que logo depois foi morto aí pela polícia turca. Então, pessoal, existem aí os rumores, o medo de que isso possa ser um estopim. Inclusive, nos livros de história, é claro que os motivos são outros, mas que isso aí seja como eu digo,
é o que eles fazem. Eles criam um problema, como foi na Operação Northwood, como foi no 11 de setembro, em várias outras situações, como aqui a bomba do Rio Centro, no Rio de Janeiro. Eles criam esse problema para poder alcançar os seus objetivos. E existe aí uma apreensão de que esse atentado aí tenha deixado aí, isso seja um dos estopins para o início de uma terceira guerra mundial. Então eu não estou afirmando nada aqui, apenas dizendo que nós devemos estar atentos. E aí, notícias em primeira mão aí sobre o atentado, o velório aí do embaixador russo na Turquia. Valeu, pessoal. Gente, se gostou do vídeo, dê um like. Peço que se inscrevam no canal. Peço que comentem aí o que vocês acham dessa crise aí entre Turquia e Rússia e essa guerra da Síria, que tem deixado milhares de vítimas, inclusive crianças inocentes, mulheres e idosos. E o ser humano, né, cara, os senhores do mundo, para conseguir os seus objetivos, eles não nos privam de nada. Eles não têm amor à vida, não têm amor ao próximo, não têm amor a ninguém. Então peço que escrevam aí no comentário. Se gostaram do vídeo, dê um like. Peço que se inscrevam no canal. E é isso aí, gente. Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço.